Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339 8810 4645 ou 987 59 4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339 9806 1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Quer produtos exclusivos criados especialmente para você? Então venha conhecer a farmácia de manipulação Qualifarma. Ela te oferece qualidade, segurança e menor preço. Tudo o que você precisa para promover sua saúde você encontra na farmácia de manipulação Qualifarma. Tem dermoestéticos, protetores solares florais, suplementos esportivos e funcionais. As fórmulas da Qualifarma são manipuladas com os melhores ativos que garantem a efetividade e sucesso do seu tratamento, proporcionando saúde e beleza com ética e confiabilidade na forma de medicamentos personalizados, feitos à mão. A Qualifarma tem laboratório próprio e farmacêutico com mais de 15 anos de experiência. Comprar suas fórmulas ficou tão simples que não dá nem para comparar. Envie sua receita pelo WhatsApp 33991162327 e receba o orçamento em alguns minutos. Qualifarma fica na Rua São João del Rei, 339. Olá pessoal, está no ar mais um programa Vida e Saúde. E hoje estamos com a presença da Juliana Xavier, que ela é personal trainer, né? E promove o bem-estar através do yoga, que é uma das especialidades dela na área dela. Ju, agradeço você aqui pela sua presença, de estar aqui no programa com a gente. Eu que fico grata pelo convite de poder trazer um tema que para mim é algo que está engrandecendo a cada dia. Né? Eu sou aqui de Nanuque, nascida aqui, criada em Nanuque. E assim, a minha formação, ela se deu aqui mesmo, pela UNEC. Então eu sou formada licenciada e bacharel em Educação Física. E logo em seguida, fiz alguns cursos, trabalho com a parte de Pilates também, sou instrutora de Pilates. Então, além de personal trainer, sou instrutora de Pilates e professora de yoga também. O yoga surgiu mais à frente um pouquinho, né? Foi agora já em 2019, onde faltava algo, vamos colocar assim. Então, precisava de algo que preenchesse. Então, eu já trabalhava como personal trainer, então já promovia o bem-estar através, né, da saúde do corpo. E a parte do Pilates também, que traz uma gama de benefícios para o corpo, só que faltava algo que complementasse. Então acabou surgindo a prática de yoga, né? E aí eu vim procurando a questão da pós-graduação, que aí é algo que eu iria complementar a minha profissão e, de certa forma, poderia estar ajudando cada vez mais as pessoas, que eu acho que é nosso foco principal, né? Como profissional dessa área, a gente busca, muitas vezes, de forma errônea, as pessoas imaginam que busca estética, né, simplesmente. E, primeiramente, é saúde. Então, nós trabalhamos como promovedores de saúde, a nossa promoção da saúde. E, muitas vezes, a pessoa engana e coloca, imaginando que é simplesmente estético. A estética faz parte, gente, vamos ser sinceros, né? Então, assim, é algo que vem no pacote, é um dos resultados. Mas, em relação à prática de yoga, foi justamente a questão, assim, de ser algo que preenchesse. Certo, Ju. Como a gente já abordou aqui, né, nossa entrevista hoje, vamos falar sobre o bem-estar
e o yoga, né, que é uma das especialidades da Ju, né? A gente vai estar fazendo algumas perguntas para ela dentro dessa prática, né, que poucos ainda conhecem na cidade, né? Apesar de você já estar há 3 anos, né, trabalhando na área, mas querendo ou não, algumas pessoas ainda não sabem os benefícios, como funciona, né, o porquê, o que é o yoga, né? Verdade. E uma das perguntas, Ju, explica pra gente o que é o yoga, né? Eu estava até estudado um pouco e vi sobre o assunto do yoga, que ele vai muito mais além do que alongamentos, né? Então, explica pra gente como... Bem, eu espero poder realmente esclarecer as dúvidas, né, da melhor forma possível para todos vocês. O máximo que eu puder estar contribuindo de informação. A prática de yoga é milenar. Então, assim, geralmente a gente imagina que é algo que surgiu agora, porque nas mídias sociais foi o que apareceu, né, de uns 4 anos para cá, principalmente Instagram e tudo mais, e aparece aquelas posturas muito bonitas, né, e com a pandemia acabou realmente, de certa forma, tendo um crescimento muito grande da prática de yoga. Só que ela tem mais de 5.000 anos, né, então muitas vezes a própria prática de Pilates, que tem apenas 100 anos, ela é mais divulgada do que o yoga. E essa é uma filosofia de vida na realidade. Só que, de certa forma, o que acontece muitas vezes em relação à prática de yoga? Existem os pré-conceitos, os conceitos que já são formados. Então, antes de falar o que é yoga, primeira coisa, não é religião, né? Então, podem ficar tranquilos. Por que eu falo isso? Porque tem muita questão de levar um pouco para o lado místico, né? E por quê? A prática de yoga, ela visa a união do corpo e da mente. Meu Deus do céu, fala sobre yoga, corpo e mente. Mente, o nosso cérebro, nossas terminações nervosas. Então é isso que conduz o nosso corpo. A parte física, não tem como separar corpo e mente, não existe essa forma. Nós somos um todo. Então é corpo, mente e espírito. Nós somos um todo. E a prática de yoga vem trazendo essa união pra gente, essa interação. Ela busca, de certa forma, a evolução do ser humano, né? Trazendo para a questão sempre do autoconhecimento, de você trazer a atenção plena para você. E muitas vezes manter o foco no momento presente. Então, assim, a gente tem que, de certa forma, ir se conhecendo. E essa filosofia de vida vem trazendo isso pra gente. Vem trazendo só a questão de você realmente aprender a se posicionar no mundo e criar um momento para você. A palavra yoga, ela é a língua antiga da Índia, né? Significa unir ou integrar. Explica pra gente, Ju, sobre essa cultura do yoga, né? O real significado por trás. Então, a palavra, ela tem origem do sânscrito, né? E é uma língua antiga da Índia, e lá do Nepal também, onde vem a questão de falar sobre a união, e vem até em relação à pronúncia aqui no Brasil muitas vezes, né? Que ficava naquela dúvida de yoga, yoga ou yoga. Então, só poder, antes de entrar na parte do que vem a ser, geralmente é o yoga, por quê? A palavra é do sânscrito. Quando é referente à prática, então muitas vezes a gente coloca no feminino aqui no Brasil, mas vem do termo yugi, né? Então lá na Índia, e aqui pra gente realmente é o yoga mesmo. Então essa prática milenar, ela vem de lá para cá para o Brasil de uma forma diferente até. Lá no caso, eles vão possuindo algumas formas de ser o estilo de vida deles. Aqui no Brasil, muitas vezes, ela veio com uma roupagem um pouco diferente, né? Que é a questão do Hatha Yoga, que é uma coisa mais científica. Então, assim, vai trazendo pra gente uma forma de viver diferente, onde você busca, quando eu falo a questão do bem-estar, entra a questão de você procurar tanto a parte física quanto a parte mental. Então, assim, vai acabando, de certa forma, você se conhecendo, se desacelerando muitas vezes, porque nós estamos num ritmo de vida tão acelerado e muitas vezes a gente precisa dar uma desacelerada. E o yoga vem trazendo isso pra gente, através de vários exercícios que a gente vai até comentar, eu vou comentar com você mais à frente, de como é que funciona a prática realmente, né? Como é que é essa vivência, como é que a pessoa vai poder entender de que forma vai acontecer isso. Por quê? O yoga, ele vem trazendo a prática de valores morais. Então, assim, a gente aprende a parte social, né, do convívio, tem a parte pessoal, que é o respeito a si próprio, e
Aí dentro da prática vem a parte das posturas, que é onde entram os asanas, né? Os asanas são as posturas confortáveis. Então a prática ela se dá não somente em questão da postura em si, mas é um todo. Então vem a prática meditativa também, que faz parte do yoga. Então é todo um estilo de vida para que a pessoa possa se desenvolver melhor. Ju, então, e existem vários tipos, né, do yoga, né? Todos eles acabam sendo direcionados ao mesmo objetivo, mas são diferentes caminhos. Quais são esses tipos de yogas que existem? Então, vamos lá. Existem vários, né? Mas na realidade todos levam à mesma finalidade, vamos colocar dessa forma, né? Todos querem fazer com que a gente chegue a uma evolução. A gente trabalha a atenção plena e o autoconhecimento. Só que, por que existem vários então? Já que, né, poderia ter somente um. Porque cada pessoa vai adaptar à sua necessidade, né? Então, muitas vezes, pode ser que eu tenho necessidade de me desacelerar um pouco mais, ou eu gosto de algo que me desafie. Então, por exemplo, o Hatha Yoga é a linha de yoga que eu sigo, né? Então, assim, é uma linha mais científica, igual que eu já falei anteriormente, é uma linha mais científica que busca mostrar como é que fisiologicamente funciona cada postura. Então, cada postura ela é psicofísica, ela tem uma resposta para você fisiológica e você vai observando os benefícios no seu corpo. Só que existem outros, por quê? Se é uma prática que é mais intensa, pode ser um Vinyasa Yoga ou Power Yoga. Se é uma prática onde você quer desacelerar um pouco mais, você quer praticar mais a parte meditativa, aí já vem um Kundalini Yoga. Então, assim, são várias formas de você chegar à mesma finalidade. Entendeu? Então, existem várias linhas, porque cada um tem sua necessidade, cada um tem a sua especificidade. E isso aí a gente vai respeitando o ritmo de cada um. Ju, e como fazer o yoga, né? Após todas as informações que você trouxe aqui pra gente, né? Olhando assim, parece ser difícil praticar. Mas com a prática, né? Eu creio que as coisas vai fluindo, né? Fluem. Mas na verdade, o yoga requer o que do praticante? Para poder iniciar? Quais são as dicas, né, que podem fazer esse início da prática do yoga se tornar mais fácil? Então, primeiro ponto é se permitir, né? Quando você se permite ao processo, fica mais fácil. Porque há muita resistência, muitas vezes, em criar o hábito de praticar atividades físicas no geral. E para o yoga, justamente essa questão também, de você simplesmente querer começar. Então, ela é voltada para todos, homens, mulheres, crianças, não tem idade também determinada e respeita as limitações de cada pessoa. Então, um dos pontos principais do yoga é justamente a questão de aprender a se respeitar e aprender quais são os seus limites. Então, existem alguns conceitos que a gente segue no yoga e, por exemplo, um dos princípios é o ahimsa, né, que é a não violência. Quando eu falo não violência, entra a questão de você aprender a se respeitar e a respeitar o próximo, né, que é algo que muitas vezes, hoje em dia, a gente vê que falta às vezes. Então, quando a gente começa a trabalhar isso dentro da gente, a gente começa também a entender o outro. Então, primeiro é sempre de dentro para fora, né? Então, é respeitar os seus limites, a valorizar as suas forças, que é muito importante, se permitir, na realidade, né? E para tornar mais fácil o processo, então você tem que observar primeiro o que é que você quer. Se você quer que seja uma aula online, se você quer que seja uma aula presencial, quem são os professores que tem disponíveis, qual o tipo, né? Igual a gente falou antes, que já tem vários tipos de yoga, qual que você acha que se encaixa melhor? Mas como é que eu vou saber? Experimente. O principal, experimente. Até para você ter a vivência, para poder estabelecer o que realmente se encaixa com você, o que se adequa à sua vida, né? Então, toda a prática, ela vem sempre assim, voltada para todos. Mas eu tenho uma limitação, eu não consigo mover o meu braço. Então, a gente vai valorizar aquilo que você tem de melhor. Mas eu posso mover as pernas. Então, vamos utilizar as pernas. Por quê? A gente vai aprendendo a ir dando valor àquilo que a gente tem realmente para ceder àquela prática. Entendeu? Então, todo mundo pode praticar, independente do corpo da situação física da pessoa. Certo, Ju. Ju, o yoga também traz vários benefícios, né, para a nossa saúde mental e física, né? Diminui a ansiedade, né? Eu tô dando uma pesquisada. Quais são esses benefícios que o yoga traz para a nossa saúde física e mental? Existem vários, né? Então, realmente é uma prática que ela vem muito completa.
porque na parte física ela vai nos ajudar no fortalecimento, na flexibilidade, na mobilidade. É tanto que alguns exercícios que hoje em dia a gente vê dentro das academias são voltados para a mobilidade articular e boa parte das posturas são posturas do yoga. E é bacana isso, porque é sinal que realmente as pessoas estão entendendo para que serve realmente o movimento. Então, assim, é muito bacana para a gente poder ir observando que a gente não pode ficar parado em momento algum. E o nosso corpo necessita desse movimento, né? Então, a prática, ela vem trazendo para a gente esse conceito, para a gente poder aprender a se mover na realidade, né? Então, é muito interessante que a pessoa ela possa, de certa forma, ir se permitindo. Por quê? Quando ela começa a fazer essa prática, ela vai observando também a parte mental. E nessa parte mental, ela é beneficiada da seguinte forma. O nosso corpo ele vai ter liberações de hormônios que vão beneficiar o nosso bem-estar. Então, serotonina, dopamina, endorfinas. Só que essa liberação desses hormônios são de acordo com o tempo que a gente vai ficar em permanência nas posturas, né? Então, a questão de, por exemplo, o Hatha Yoga é uma linha onde a gente trabalha mais permanência nas posturas. Então, à medida que você vai permanecendo por mais tempo, você vai adquirindo os benefícios. Sempre lembrando que cada postura ela é estável e confortável. Então, existe aquela sensação de desconforto, por exemplo, de um alongamento, e existe aquela sensação de desconforto onde você está se machucando. Então, a gente não permite o desconforto de machucar. Então, por isso é a questão de aprender a respeitar os limites. Aí, por que tem esse benefício mental? É onde você realmente vai baixando os níveis de cortisol do organismo, então vai desacelerando, vai diminuindo o estresse, vai diminuindo a ansiedade. E aí você vai, de certa forma, aprendendo, mais à frente eu vou até comentar com você um pouquinho, sobre o controle dos estados emocionais. O que tem a ver com essa parte hormonal nossa? Então, assim, esse controle, essa necessidade da gente ir desacelerando no dia a dia nosso agora está sendo muito necessário, porque está sendo muito tribulado, é muita coisa ao mesmo tempo para dar conta. Pessoas o tempo todo correndo, né? Fazendo Sim, querendo dar conta de tudo, principalmente, vamos colocar assim, vou puxar um pouquinho aqui pro lado das mulheres, que querem dar conta de tudo e ao mesmo tempo, sabe o que a gente entende no yoga principal? A gente não tem que dar conta de tudo. Verdade, Ju. A gente tem que observar isso. Então, é você realmente entender que tá tudo certo, muitas vezes não dá conta de tudo. Então vamos fazer yoga, viu, gente? Sim, vamos lá pra prática. Ju, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta no próximo bloco com mais assuntos para vocês, mais informações com a Juliana Xavier. Obrigada. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339 8810 4645 ou 987 59 4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339 9806 1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Quer produtos exclusivos criados especialmente para você? Então venha conhecer a farmácia de manipulação Qualifarma. Ela te oferece qualidade, segurança e menor preço. Tudo o que você precisa para promover sua saúde você encontra na farmácia de manipulação Qualifarma. Tem dermoestéticos, protetores solares florais, suplementos esportivos e funcionais,
As fórmulas da Qualifarma são manipuladas com os melhores ativos que garantem a efetividade e sucesso do seu tratamento, proporcionando saúde e beleza com ética e confiabilidade na forma de medicamentos personalizados, feitos à mão. A Qualifarma tem laboratório próprio e farmacêutico com mais de 15 anos de experiência. Comprar suas fórmulas ficou tão simples que não dá nem para comparar. Envie sua receita pelo WhatsApp 33991162327 e receba o orçamento em alguns minutos. Qualifarma fica na Rua São João del Rei, 339. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e hoje estamos aqui com a Juliana Xavier, que ela é personal trainer, né? E também a especialidade dela que é o yoga. E hoje estamos falando sobre bem-estar e yoga, né? E vamos dar continuidade, né, Ju, à nossa entrevista. Sim, muitas prazer. Informações aqui hoje, coisas que até mesmo eu não sabia, né? Ju, no yoga, no início, o praticante é obrigatório o uso do tapete? O que tem por trás do uso do tapete? Tem algum tipo de energia, sintonia com a mente, algo do tipo? Explica pra gente. Então, Sabrina, é muito bom, porque assim, a gente tem sempre o que aprender, né? A parte boa nossa é sempre essa, a gente está sempre aprendendo dia após dia. Em relação a como é que começa a prática, eu estou em casa, quero fazer, e aí? E se eu não tiver o tapetinho? Deixa eu mostrar para vocês, esse aqui é o tapetinho de yoga. Existem vários materiais também, esse no caso é o de PVC, eu particularmente acho um dos melhores porque a questão de conseguir manter uma higiene melhor, durabilidade. Então, o nosso tapetinho, né? Então, ele tem mais ou menos, em média, 1,90 m por 60 centímetros em média, mas aí a pessoa pode escolher aquele que se adequa melhor a ela. Mas supondo que eu não tenho o tapetinho e quero praticar hoje. E aí? Como é que eu vou fazer, Ju? Existem práticas que são feitas na cadeira. Existem práticas onde estou lá na minha cama de manhã, acordei, posso praticar na minha cama mesmo. Ah, mas eu quero praticar normal, Ju, eu quero ir lá participar também. Então, uma canga, uma toalha. Por que isso? A questão de você não ficar em contato direto com o solo, porque muitas vezes a gente não sabe ainda o que foi tocado naquele ambiente. Então, por exemplo, a sala de yoga, geralmente a gente entra descalço. Por quê? A gente deixa toda a sujeira, vamos colocar de certa forma assim, para fora. Então, é descalço para poder fazer a prática. Por quê? Aquele ambiente, ele é um ambiente que vai estar sempre sendo limpo para que você possa utilizar e recarregar as suas energias. O tapetinho de yoga, na realidade, o que acontece? Ele é uma peça que geralmente ela é pessoal. Geralmente. Por quê? Entra a questão energética mesmo, que tudo no nosso corpo, tudo no nosso mundo é energia, né? Então, assim, é como se fosse uma roupa. Está impregnada a sua energia, está impregnado o seu suor. Entra até a questão também um pouco da... Isso, e entra um pouco a questão justamente de higiene também, né? De você estar lidando dessa forma. Então, muitas vezes assim, o tapetinho de yoga da pessoa é o objeto dela, de prática dela. Então, está impregnado algo dela ali. Então, vamos supor, se eu tiver que te passar o meu tapetinho, eu vou higienizar ele antes, para poder retirar o que tiver de resíduo, para poder te emprestar. Então, não é simplesmente, cheguei e vou utilizar o de Ju. Não, não é muito interessante. É bom cada um, né, ter o seu. Mas, por exemplo, aí você me pergunta, mas espera aí, Ju, como é que você faz na academia quando você dá a prática? O tapete não é como se fosse um templo, né? O espaço nosso entre o nosso corpo e o tapete. Isso. Vamos dizer, né? E muitas vezes, só antes de falar sobre como faz essa parte, muitas vezes as dificuldades que a gente tem no tapetinho, eu falo assim, durante a prática, são as dificuldades que a gente tem na vida. A maioria das vezes. Então, essa reflexão é feita durante a aula, essa alusão é feita durante a aula também. E aí, o que acontece? Por exemplo, na academia, você vai chegar lá e já terão os tapetinhos já disponíveis para poder fazer a prática. Eles são higienizados antes, justamente porque a cada prática terão alunos diferentes e muitas vezes não vai ser o mesmo tapetinho que você utilizou. Então, é feita sempre a higienização para que você possa utilizar, justamente por causa dessa questão energética
e realmente questão de higiene mesmo, e limpeza, né? Mas, no geral, o ideal realmente é cada um ter o seu para ficar com essa sua energia já guardada ali, naquele ponto. Mas se não tem um tapetinho, mesma coisa, eu estava falando, não tem problema. Usa uma toalha, só para poder evitar que você fique em contato direto com o solo. Por quê? Dentro da prática, chega um momento em que a gente vai entrar em algumas posturas que necessita ficar durante um período longo no solo. Então tem que ser confortável, né? Entendi. Então, para não ficar direto nele, que muitas vezes pode ser que seja um solo que seja mais friozinho, e aí a prática em si já vai te desacelerar. Então vai te deixar com o corpo um pouco mais frio. Então é interessante que tenha algo que te proteja. Nessa questão de proteção, é o nosso templo mesmo, né? Então, assim, é algo que a gente vai aprendendo a ir trabalhando direitinho. Mas não fica sem fazer não, viu, gente? Mesmo que não tenha tapete, existem outras formas de trabalhar yoga. Por isso que eu falo que é para todos e em todo lugar. Bom demais, hein, Ju? Música, o ambiente, como funciona? Tem alguma influência? Qual é a preparação do ambiente, Ju, para praticar o yoga? Tipo, por exemplo, barulho. Qualquer lugar pode atrapalhar ou não tem nenhuma interferência? Então, agora eu preciso contar para vocês como é que funcionou a saga. E a princípio foi justamente um dos probleminhas que a gente teve a princípio, porque era a questão de ruído, sons, e aí como é que faz? Aí, mas tem que desligar o som da academia? Não. Sabe como é que funciona na realidade a prática de yoga? Realmente vem o detalhe. Eu escolhi um dia que fosse um dia mais tranquilo na academia, né? Que tem menos agitação, porque o ideal realmente é ter menos agitação, é ter menos barulho. Lugar mais tranquilo. Isso. Só que, vamos ser sinceros, na realidade, o mundo, ele tá em constante agitação, ele não para pra gente, né? Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se adaptar ao mundo. Então, muitas vezes, eu até falo com minhas alunas logo no início da prática, é você quem tem que parar e trazer um pouco para si. Então, o que a gente vai fazer? O que eu achei mais interessante fazer com elas? Eu até comentei porque geralmente são mais alunas, viu, gente? É por isso que eu tô falando delas. Mas a prática é voltada para todos, só lembrando. O que eu fiz? Procurei um dia na academia que estivesse mais vazio, um dia que pudesse realmente ter um pouco mais de calmaria. Então, o som continua funcionando normalmente, só que, no geral, tá mais desacelerado o ritmo, que é a sexta-feira. Então, a sexta-feira, geralmente, a academia está mais tranquila, todo mundo está mais desacelerado. E é aquele momento onde você pode relaxar um pouquinho mais, né? Então, a gente vai buscando, dentro da sala lá, por exemplo, tem a música, que é para poder trazer mais calmaria. Eu gosto de utilizar óleos essenciais no difusor para poder realmente trazer um pouco mais de relaxamento, para ser o seu momento, entendeu? De relaxamento. Até falei a questão de início de permitir, é de se permitir relaxar e tirar um tempo para você. E no dia a dia, muitas vezes, quem é que se permite parar para poder escutar uma música? Ninguém quer parar. Todo mundo quer estar sempre... E muitas vezes, o que eu ouço sempre, Sabrina? Yoga não é para mim, porque eu sou agitado. Eu sou acelerado. Ok, gente. E aí, aí é que é a ideia. Quem já é desacelerado, que já é calmo, vai só permanecer. Para quem é agitado, é o momento de você se permitir. E muitas vezes, o que passa na cabeça de muitas pessoas, eu falo nem em questão do yoga, eu falo na prática de exercício físico. Eu vou estar perdendo 1 hora do meu dia. Eu falo porque eu já ouvi isso algumas vezes. E vou falar a verdade para vocês, esse perder é um perder para ganhar. Essa 1 hora que você perderia, se reflete muitas vezes em 1 ano, talvez, de saúde. Então, acho que é uma troca justa, né? Você perde 1 hora do seu dia e ganha 1 ano de saúde. Acho que é interessante pensar um pouquinho nisso também. Bacana, Ju, isso aí é boa reflexão, hein? Ju, não vamos sair do assunto, mas assim, meio que sim, né? Assim, o programa Vida e Saúde, juntamente com a TV, né, te acompanha pelas redes sociais. E vimos que você tem um novo projeto, né, de lives, sequência de lives, que você está falando sobre mulheres que inspiram. Explica pra gente, Ju, como que é esse projeto, o porquê desse projeto. Então, o Mulheres que Inspiram é porque, assim, geralmente eu sempre gosto de promover algumas lives trazendo mais conteúdo para as pessoas, né? Eu acho interessante o conteúdo informativo.
E já até me perguntaram algumas vezes, para que você faz isso? Porque eu acho bacana a gente compartilhar conhecimento e muitas vezes trazer... É demais, né? Sim, e tem algumas profissões que por mais que algumas pessoas tenham conhecimento, outras não têm tanto a fundo e tem algumas, né, alguns conceitos assim que não são conhecidos. Então eu acho bacana trazer para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. E o porquê dessas mulheres inspiradoras? Justamente porque o início foi no mês de maio, né, em relação à homenagem às mães, e eu acho muito bacana porque é uma figura que marca muito a vida da gente, né, e então assim, a intenção foi trazer mães que pudessem falar sobre o seu dia a dia, a sua rotina, e cada uma dentro da sua área. Então, terão algumas ainda que vão trazer alguns assuntos pra gente muito bacanas, porque envolve a parte de saúde física. Mas peraí, Ju, as lives são só para mulheres? Não, o que eu sempre falo? São feitas por mulheres, dessa vez, mas são para homens também que gostam de cuidar das mulheres que estão ao seu redor, né? Então, aquele homem que gosta de ter o cuidado com as suas mulheres, eu falo mães, filhas, esposas, fiquem à vontade para saber um pouco mais sobre o nosso universo. Bacana, É bem complicadinho, né? E no seu Instagram também, Ju, vimos que você tem abordado muito sobre o autoconhecimento, autoimagem, né? O yoga, ele tem esses benefícios também, né? De se autoconhecer, de como a gente se vê. Sim. E teve alguma ligação para o início desse projeto com o yoga e o seu projeto do Mulheres que... Sim. A questão de trabalhar sempre o autoconhecimento, porque eu acho muito importante a gente se conhecer. A gente só aprende a valorizar, a ter estima por aquilo que a gente conhece. Então, quando eu vou trabalhar amor próprio, eu vou trabalhar autocuidado, eu preciso conhecer aquilo. Então, se você se conhece, você se cuida melhor. E ainda tem um detalhe que eu tenho até que falar, que muitas vezes a pessoa confunde amor próprio e egoísmo. A gente tem que tomar um certo cuidado, viu, gente? Amor próprio é você realmente se cuidar, porque quando você está bem, você consegue transbordar aquilo para quem está ao seu redor. Só que você tem que aprender a respeitar o espaço do outro. Então já não chega a ser a questão do egoísmo, né? Você precisa pensar só em si. Não, você está se cuidando para cuidar melhor das outras pessoas. E isso é muito importante. Então, assim, eu trouxe essa questão para as lives, porque autoimagem vem um detalhe muito importante da gente aprender a não ficar se comparando. Né? E na mídia, muitas vezes, vem trazendo pra gente, né, a questão de você ter que se sentir bem com um determinado físico. E não, gente, você tem que se sentir bem, saudável. Isso é o mais importante. Então, evitar as comparações e buscar realmente o que é benefício para você. Então, o que acontece muitas vezes? A gente precisa, de certa forma, aprender a se aceitar. Essa é uma das partes do yoga também. É aprender a trabalhar a aceitação. Só que um detalhe, a aceitação é diferente de conformismo, de comodismo. Não é aquela coisa, eu preciso fazer algo, mas, tudo bem, eu não consigo fazer agora. Ok, mas espera aí, o que você pode fazer para mudar hoje? O yoga, ele traz sempre pra gente a vivência no presente. É você desapegar do passado, mas detalhe, o passado é o nosso professor, mas você não pode viver lá nele. Exatamente. Né? Senão vem as depressões, ok. Mas você também não pode ficar com a cabeça só lá no futuro. Senão você perde o principal, você perde o agora. Isso, as ansiedades, as expectativas. E você perde o principal, que é o hoje, que é o agora. Que é você estar convivendo com as pessoas. O passado é passado. Nosso professor. O futuro nosso é o professor. E o detalhe, esse momento agora, ele é único. Ele não vai se repetir mais. Então, a gente tem que aproveitar ele o máximo possível. Então, é aprender a viver da melhor forma possível. A gente se prepara para o futuro, porque a gente sabe que a vida acontece no inesperado, mas que você possa estar preparado para o inesperado. Ju, fracasso, insegurança, medo, muitas pessoas na nossa sociedade, inclusive nosso meio familiar, de amigos, né, vivem com esses tipos de sentimentos, né, e muitas vezes atrapalham até o convívio dele com as pessoas. E dentro do yoga, qual seria o tipo de liberação para liberação desse sentimento? Então, antes de falar sobre quais são as práticas que conseguem fazer esses desbloqueios, é interessante lembrar que todos esses sentimentos, medo, fracasso, angústia, insegurança, tristeza, tudo faz parte da gente. Alegrias.
Então a gente vai só observando o que realmente é interessante a gente deixar crescer dentro da gente. E muitas vezes mudar o olhar também sobre esses sentimentos, sobre essas emoções que estão conosco. Então, assim, muitas vezes eu falo que é a questão de trabalhar o controle dos estados emocionais, porque é tudo passageiro. Então, por exemplo, quando a pessoa fala muitas vezes assim, eu sou ansiosa, eu sou ansioso. Ser é essência. Então você está tomando aquilo para você. São estados passageiros. Você está em um estado de ansiedade. Você está com medo. Você não é o medo. Então, por exemplo, mudar a forma de olhar para aquela situação. Por exemplo, o medo é ruim? Não, pelo contrário. O medo ele é o precursor da coragem. Se você não passar pela situação que vai te gerar medo, você não vai poder demonstrar coragem. Se você não passar pelo momento de dor, você não vai conseguir entender como é que é o momento de alegria. Verdade. Entendeu? Então, assim, é entender para que serve cada situação. Se você está se sentindo inseguro, e isso vai chegar um momento em que você, peraí, como é que eu faço para poder melhorar e poder sentir a minha segurança? O que está te causando insegurança? É você ir aprendendo, aí observando cada situação. Mas para isso o que acontece muitas vezes? A gente, dentro da prática, existem técnicas de desbloqueio articular, né? Esses desbloqueios, eles vão ajudando a gente as liberações das nossas emoções também. Então é tudo psicofísico, gente. Então tudo envolve corpo, tudo envolve nossa mente também. Então envolve a parte emocional toda nossa também. Então assim, eu até falo que é muito em questão da nossa própria respiração, né? Toda a prática, ela se envolve muito na questão da respiração. Trazendo para o lado fisiológico, as nossas narinas, elas possuem sensores. E a respiração do yoga, ela é basicamente nasal. E esses sensores é que equilibram o nosso sistema nervoso central, simpático e parasimpático. Então é através dessa respiração que vai ajudando a trazer essa calmaria para o nosso corpo. Então toda a prática ela é regida em cima dessa parte da respiração, que são os nossos pranayamas, né? Então tem os asanas, tem os pranayamas, que vão ajudando a gente a ir direcionando a prática nossa prática diária. Ju, quantas informações, coisas que nós trouxe grande conhecimento, eu creio, principalmente para o público, né, que vai estar nos assistindo. Ju, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, positiva para essa semana. Olha, falar a verdade para vocês, permita-se se conhecer. Quando você começa a acreditar mais em si, você descobre que é capaz de ir muito além. Então, assim, eu sempre falo com todas as minhas alunas, todos os meus alunos, que o mais importante é você acreditar no seu potencial, independente de qualquer outra pessoa. Então, é você, começa sempre da gente para os outros. Eu espero realmente ter contribuído, tem muita coisa para poder falar sobre yoga mesmo. Então, assim, espero que possa ter contribuído para você da melhor forma possível, trazendo um pouco mais de esclarecimento sobre a prática, né? Espero que você possa estar praticando também, tá? Porque na academia eu tenho 2 horários para poder estar fazendo esse atendimento, tanto pela manhã quanto pela tarde, na sexta-feira, justamente para que o público possa se sentir à vontade. E futuramente também terá a prática online também, que é o Conquiste Seu Bem-Estar. Então, tá vindo coisa nova por aí. Tem novidade por aí chegando. Além das lives que podem ficar, né, vivenciando lá com a gente. No caso, está sendo esse mês agora de junho, né, essas lives. Então, que possam estar todos convidados lá pelo meu Instagram, @Juliana_Xavier, e que possam ficar à vontade para poder participar com a gente. Viu, você já falou aí, né, mas assim, qual é a sua localização, né, para as pessoas te localizarem, né, redes sociais, contato, fica à vontade para você deixar aí, o pessoal tá te acompanhando, sabendo mais informações sobre você. Sim, eu trabalho na Academia Espaço Mais, né, meu Instagram, como eu já tinha falado, é o @Juliana_Xavier, _Xavier, e aí a pessoa pode estar procurando, porque tem S no final, viu? A pessoa pode estar procurando esses locais. Gostaria que deixasse o telefone para contato? Pode, se você ok. Tá deixando. 33-99124-8546. Os horários da prática de yoga, eles são nas sextas-feiras, né? Às 10 horas da manhã e às 16 horas da tarde. Que é justamente para poder fechar a semana e dar aquela relaxada um pouquinho. E fazer o apanhado também como é que foi a semana. O que teve de proveitoso, o que não teve. Se não teve de proveitoso, vamos melhorar para a próxima.
É assim que funciona a vida. Então, dia após dia, a gente vai aprendendo a ir vivenciando da melhor forma possível, cada dia de uma vez. Então, gente, para quem quer saber mais, conhecer sobre a Juliana Xavier, né, está aí as redes sociais dela, pode estar acompanhando ela por lá, que ela vai trazer muito mais informações para vocês. Se vocês quiserem estar aprendendo mais, né, tendo mais informações, só continuar acompanhando o programa, continuar acompanhando a TV. Vamos estar sempre com outros profissionais aqui, né, e diferentes profissionais para trazer cada vez mais conhecimento para vocês e aprendizado. Agradeço pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no programa, Ju. Eu que agradeço. E para finalizar a minha parte, então, namastê, que é o Deus que habita em mim, saúde ao Deus que habita em você, ou o nosso sagrado, né? Então, com a melhor forma possível, que é o nosso cumprimento final e inicial da prática de yoga. Ai, tá vendo? Eu que agradeço. Mais uma informação. Obrigada, viu, Ju? Gente, está encerrando mais um programa Vida e Saúde. Espero você na próxima semana. Continue aqui nos acompanhando pelas redes sociais e pelo YouTube. Até mais. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339 8810 4645 ou 987 59 4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339 9806 1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Quer produtos exclusivos criados especialmente para você? Então venha conhecer a farmácia de manipulação Qualifarma. Ela te oferece qualidade, segurança e menor preço. Tudo o que você precisa para promover sua saúde você encontra na farmácia de manipulação Qualifarma. Tem dermoestéticos, protetores solares florais, suplementos esportivos e funcionais. As fórmulas da Qualifarma são manipuladas com os melhores ativos que garantem a efetividade e sucesso do seu tratamento, proporcionando saúde e beleza com ética e confiabilidade na forma de medicamentos personalizados, feitos à mão. A Qualifarma tem laboratório próprio e farmacêutico com mais de 15 anos de experiência. Comprar suas fórmulas ficou tão simples que não dá nem para comparar. Envie sua receita pelo WhatsApp 33991162327 e receba o orçamento em alguns minutos. Qualifarma fica na Rua São João del Rei, 339.